A paz do Senhor, crianças! Estamos aqui mais este domingo para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, cujo título é Felizes os que são firmes em servir. E nós iremos encontrar na Bíblia, a Palavra de Deus, essa lição no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 9, capítulo 15, versículo 58. E o objetivo da nossa lição hoje é o quê? Aprender a importância de permanecermos firmes na fé em Cristo até o fim. Então, crianças, o nosso objetivo é esse. Nós devemos saber que nós devemos permanecer com fé em Cristo. E o nosso memorizando se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então, crianças, hoje, na nossa lição, nós iremos estudar sobre o apóstolo Paulo. Vocês lembram de Paulo? Por que Paulo era chamado de apóstolo? Porque apóstolo é aquele que é mandado com uma missão. E qual era essa missão? Era pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, crianças, ele viajava por várias cidades pregando o Evangelho de Jesus. E ali ele ia fazendo novos convertidos, ele ia abrindo igrejas e ele esteve numa cidade de Corinto. A cidade de Corinto se encontrava na Grécia, né? No país da Grécia. E qual era a função de Paulo? Ele abria as igrejas e colocava pessoas para ali prosseguirem com o trabalho. Por quê? Porque ele viajava, né, para outros locais para continuar com aquela missão. Ele era um missionário. E Paulo ficou por vários tempo ali na cidade de Corinto, pregando e ensinando a palavra de Deus, e ali se formou uma igreja grande, forte, né? Valorosa, com muitas pessoas. E depois que Paulo viu que aquela obra de Deus ali já estava estruturada, ele viajou, né, em caminho à Ásia. E mesmo que Paulo viajasse por outros lugares, mas ele sempre se preocupava com aquelas igrejas que ele abriu anteriormente. E Paulo ficou sabendo que naquela cidade de Corinto, aquela igreja tão bonita que ele tinha fundado ali, estava com um problema. Sabe o que era, crianças? As pessoas, os crentes daquela igreja, estavam com desunião, eles estavam discutindo um com o outro. Sabe por quê? Porque um estava se achando melhor do que o outro. Um achava que cantava melhor do que o outro, que o outro pregava e que não pregava tão bem como o outro. E eles ficavam assim disputando para saber qual se o professor,
né, que ensinava a palavra de Deus, ele sabia mais do que aquele que era o porteiro da igreja. Então estava uma confusão geral ali naquela igreja de Corinto. E Paulo ficou sabendo, né? E como Paulo ficou sabendo, o que ele fez? Ele escreveu uma carta para lembrar ao povo de Corinto que foram chamados para serem vistos como santos e viverem unidos em Jesus Cristo. Eles não foram chamados para viver brigando, para viver discutindo em desunião, em discórdia, em inveja, não, mas eles foram chamados para quê? Para servir a Jesus Cristo. E Paulo dizia que cada um tinha uma função importante na igreja. A obra de Deus é como uma plantação. Quando tem uma plantação, tem uma pessoa responsável para quê? Para semear a semente na terra. Tem outra pessoa responsável em molhar aquela semente, né? Mas quem que vai dar o crescimento àquela planta? É Deus, né? Quem dá o crescimento é Deus. Então Paulo ensinou que Deus irá recompensar a cada um, né, que praticou as boas obras, né, aqui na terra. Quando nós chegarmos ali no céu, crianças, nós vamos ser recompensados. Se nós trabalhamos para o Senhor, vocês sabem que nós iremos receber uma coroa. E nessa coroa, ela será cravejadas, né, de pedras preciosas, de acordo com as nossas obras aqui na terra. Se nós trabalhamos para o Senhor, Ele vai nos recompensar. Nós não devemos ficar preocupados em receber honra aqui na terra, porque nada que nós fazemos para Deus é tão grande assim para sermos elogiados, para sermos aclamados. Não, nós fazemos mais do que nossa obrigação, é fazer a obra de Deus. Então, nosso galardão é lá no céu e não esperar honra aqui na terra. Não devemos competir com nossos irmãos. Quando fazemos isso, nós nos tornamos fracos na fé. E nisso o inimigo, ele acha brecha nas nossas vidas, né? Ele nos ataca. Por quê? Porque nós estamos dando um lugar para ele. Deus não quer ver nenhum de seus filhos caídos, prostrados, mas ele quer nos ver firmes na fé. Por isso, Paulo encoraja a igreja de Corinto a serem unidos e fortes em Cristo. Todos nós somos iguais perante Deus. Crianças, e às vezes vocês vão pensar, tia Elisa, mas o que tem a ver essa história de Paulo com a igreja de Corinto? Mas é porque nessa história está demonstrando que os crentes não estavam se comportando de maneira adequada na casa de Deus. E para ilustrar isso melhor, crianças, eu vou contar uma história para vocês. Havia um menino cujo nome dele era Zeca. E Zeca, ele era um menino que ele foi criado na igreja, ele frequentava a igreja, todo culto ele estava lá, né? Era durante a semana, era no final de semana, mas só que Zeca era um menino, olha só a cara dele, aborrecido, só vivia assim, triste, aborrecido, nada para ele estava bom, ele não tinha um bom comportamento na casa de Deus. E o Zeca, ele vivia dessa maneira. O coração de Zeca era desse modo, crianças. Só vivia triste, aborrecido, mal-humorado. Por isso ele não tinha amigos,
ele só vivia aborrecido e aborrecendo as outras pessoas que ficavam ao lado dele. Ninguém suportava o Zeca. Vamos olhar os olhos de Zeca. Os olhos dele na igreja, ele só vivia na hora da oração, ele não fechava o olho, ele não tinha reverência a Deus, ele olhava, ficava olhando para as pessoas na hora da pregação, ele ficava olhando para um, olhando para outro, olhava para trás e abaixava e não prestava atenção no culto, não prestava atenção na lição da escola dominical. Por qualquer motivo ele chorava. Ninguém podia chamar a atenção dele que ele chorava, né? Logo estava todo aborrecido. E o Zeca também, crianças. Olha só. Os ouvidos de Zeca. Zeca não prestava atenção em nada que a professora da escola dominical ensinava para ele. Ele não prestava atenção na pregação, né, na hora do culto, ele não prestava atenção nos louvores, ele não abria seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, ele só gostava de ouvir músicas que desagradavam a Deus. Esse era o Zeca. O Zeca, ele tinha a boca, olha a boca do Zeca. Conversava o tempo todinho. Estava na igreja, a professora estava dando aula, ele estava conversando, incomodando as outras crianças. Estava na hora do culto, ele conversava também. Ele falava sozinho, ele cantarolava, ele estava atrapalhando, ele xingava, ele contava mentira e nada, na hora do louvor, ele não abria a boca. Para louvar a Deus, ele não louvava. Todo mundo cantando, no coral das crianças cantando e ele com a boca fechada, porque não cantava para Deus. Olha aqui, crianças, ele não tinha hora para nada. Ele só chegava atrasado na escola dominical, atrapalhava a professora quando já tinha iniciado a lição, chegava fazendo aquela baderna na sala, chegava atrasado para o culto. Na hora do culto ele levantava toda hora para ir para o banheiro, para ir beber água. Nada, ele não sossegava. Zeca é complicado. E os pés de Zeca? Zeca, ele só andava correndo na igreja e corria para lá e corria para cá. Zeca não sossegava, ele empurrava as outras crianças quando ele ia correndo, derrubava as crianças menores e ele chutava os colegas na igreja. Ele não tinha sossego. O Zeca, crianças, ele só vivia desagradando a Deus. E as mãos do Zeca? Ele pegava coisas que não era dele, criança. Às vezes ele chegava na igreja, se ele encontrasse uma Bíblia lá em cima do banco, ele pegava e levava. Se ele via uma revista, ele levava. Ele pegava lápis da escola dominical, borracha, lápis de cor, carregava para casa dele. Isso se chama o quê, criança? Roubar. Isso, ele roubava. Até na igreja ele roubava. Isso não é correto diante de Deus. Sabe mais o que ele fazia? Ele jogava pedra nos vidros da igreja, quebrava o vidro da janela. Ele rasgava os envelopes de oferta que ficavam no banco. O Zeca era uma tribulação. O Zeca. Mais um dia, o Zeca encontrou um menino chamado Beto. Tá vendo? Esse é o Beto e esse é o Zeca. Olha a cara de sapeca do Zeca. E o Beto era um menino tranquilo. O Zeca era um menino que ele se comportava. O Beto era um menino que se comportava na igreja, fazia amizade com todo mundo, era prestativo, gostava de ajudar as outras pessoas, né? E um dia
o Beto encontrou com Zeca no pátio da igreja. E ele parou do lado de Zeca e começou a conversar, porque o Zeca não tinha amigos por causa desse comportamento que ele tinha, ele não tinha amigos. Aí o Beto, percebendo isso, o Beto chegou perto de Zeca e começou a conversar. Ele, como ele era um menino muito simpático, ele começou a falar sobre a Bíblia com Zeca. E ele falou, vocês conhecem aquele versículo de João 3,16? Vamos relembrar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então Beto começou a conversar com Zeca e falar sobre Jesus, que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário para salvar-nos, de todos os nossos pecados, que nós devemos entregar o nosso coração para Jesus transformar a nossa vida. Crianças, e naquele momento o Zeca percebeu que ele tinha que mudar, que ele tinha que aceitar Jesus no seu coração. E então, crianças, ele se entregou para Jesus. E a vida do Zeca mudou. Olha como é que ele ficou bonito. Agora o Zeca só andava rindo. O seu semblante mudou. O seu coração agora não tinha mais aquele pecado, aquela inquietação que ele tinha. Ele agora era um menino que tinha Jesus no coração dele. Por isso que o coração dele agora vivia alegre. O Zeca agora, ele fechava os olhos na hora da oração, ele tinha reverência a Deus, ele não via mais vídeos, filmes, desenhos que desagradavam a Deus. Agora ele só lia a Bíblia, crianças? Lia a revista da escola dominical, só coisas que agradavam a Deus. Os ouvidos de Zeca agora ouviam hinos, ele prestava atenção na escola dominical, ele prestava atenção no culto, na pregação. A sua boca agora só falava palavras abençoadas, ele agora orava, ele cantava, falava de Jesus para os seus coleguinhas. E agora ele chegava cedo na igreja, ele sentava, se comportava e só saía quando acabava o culto, quando acabava a escola dominical, acabou aquela andação pelo meio da igreja. E ele não andava mais por locais errados que desagradavam a Deus, ele não chutava mais os colegas, não corria, ele se comportava. E as mãos do Zeca não pegavam mais coisas que não era dele. Ele agora sabia que as mãos deles era para servir, era para ajudar, tá bom, crianças? E com essa história, vocês viram que, como a igreja de Corinto, nós também devemos nos comportar na casa de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo e beijo da tia Elisa para vocês.